Oi, pessoal! Chegamos à terceira competência do Enem, que trata-se de selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. E no que se refere a essa competência, muitas pessoas têm dúvidas se podem ou não usar os textos de apoio. Gente, podem. Vocês podem usar. Os textos de apoio estão ali justamente para apoiar, para ajudar vocês. O que não pode ser feito é copiar informações e trechos inteiros de lá. Então, se vocês tirarem um dado, por exemplo, que está sendo apresentado nos textos de apoio, tudo bem, tá? O que seria bacana também vocês fazerem é não colocarem aquele dado exatamente como ele foi apresentado. Vocês podem mudar a apresentação. Suponhamos, por exemplo, que um texto de apoio fala sobre obesidade no Brasil e afirma que 35% das pessoas no Brasil estão obesas. Vocês podem inverter essa porcentagem. Vocês podem falar que apenas 65% da população brasileira está em forma, tá? Então vocês podem fazer isso e interpretar esses dados de outras maneiras. Mas evitem. O que se espera é que vocês tragam um repertório pessoal, que vocês tenham outras informações para adicionar. E nesse caso, gente, conhecimento um pouco sobre filosofia, sociologia ou conhecimentos gerais vai ajudar bastante. Vocês podem colocar informações até de jogos, vocês podem colocar trechos de música, por exemplo, desde que essas informações sejam colocadas de maneira correta e relacionadas com o tema, tá? O que eu vou fazer agora é apresentar para vocês, por meio de exemplos, tá? Algumas formas, algumas estratégias de argumentar para vocês acrescentarem no texto de vocês. Vamos lá? A primeira delas é a exemplificação. Acompanhem comigo. Em consequência disso, os deficientes auditivos encontram inúmeras dificuldades em variados âmbitos de suas vidas. Um exemplo disso é a difícil inserção dos surdos no mercado de trabalho, devido à precária educação recebida por eles e o preconceito intrínseco à sociedade brasileira. Esse trecho é da redação da Isabela Barros Castelo Branco e é uma redação de 2017. Vejam bem, a Isabela utilizou um exemplo para poder comprovar. E vocês também podem utilizar exemplos nas redações de vocês. Como assim um exemplo? Situações que aconteceram e que foram amplamente divulgadas pela mídia. Por favor, não coloque uma coisa que aconteceu no seu bairro, com a sua vizinha ou apenas na sua cidade. A gente precisa, nesse caso, quando a gente for exemplificar casos de situações que ocorreram, a gente precisa colocar informações que foram bastante divulgadas, tá? Então, se a gente for falar de violência contra crianças, por exemplo, a gente pode falar da Isabela Nardoni, que é um caso que todo mundo conhece, ou do menino Bernardo, por exemplo. Então, esses exemplos, né, que vocês vão observar principalmente em noticiários, eles podem ser utilizados nos textos como forma de argumentação e de comprovação, né, do argumento de vocês. Uma outra forma de vocês argumentarem é por meio da causa e da consequência. Vamos a um exemplo. É importante pontuar, de início, a omissão do meio acadêmico quanto à má alimentação dos jovens. À guisa de Kant, o ser humano é tudo aquilo que a educação faz dele. As escolas brasileiras, entretanto, negligenciam a saúde dos estudantes ao não instruí-los sobre os riscos da obesidade e as formas de preveni-la. Como reflexo de uma população ignorante frente aos hábitos alimentares ideais, 8,4% dos adolescentes são obesos e mais de 30% das crianças apresentam excesso de peso, segundo pesquisa recente do Ministério da Saúde. Olha que bacana. Qual que é aqui a causa, né? A negligência da saúde dos estudantes por parte das escolas. E qual que é a consequência? Uma população ignorante frente aos hábitos alimentares ideais. Vejam que é assim que funciona. Você apresenta uma causa e a consequência disso. Vocês podem utilizar isso na redação de vocês também. Uma outra forma de argumentar é a contraposição. Primeiro, nesse caso, né, vocês vão apresentar o argumento contrário ou uma informação contrária e depois vocês vão apresentar a de vocês. Vejamos aqui um exemplo. Outro sim, é importante destacar o papel da educação no combate a essa situação, já que, assim como preconizado pelo educador brasileiro Paulo Freire, se a educação não pode transformar uma sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Tal pensamento evidencia o poder transformador da educação. Essa ideia que foi apresentada por último, que é o poder transformador da educação. Agora o autor vai começar a contrapor essa ideia.
No entanto, a educação oferecida no Brasil pelo sistema público ainda não é expansiva e de qualidade, principalmente em comunidades carentes, nas quais muitos jovens acabam recorrendo ao mundo da criminalidade, aumentando os índices de violência e prejudicando o sistema público de segurança. Vejam só, nesse caso eu apresentei a ideia de que a educação ela ajuda a mudar a sociedade. E logo em seguida eu apresentei uma contraposição, que na verdade essa situação, que a educação, quando ela não é de qualidade, ela não vai conseguir proporcionar essa mudança social. Tranquilo? Vamos em seguida, uma coisa importante, essas duas últimas redações que eu li, esses trechos, foram feitos por professores da plataforma Imagine, que eu indico para vocês, tá? Depois eu coloco o link aí embaixo para vocês poderem acessar. É uma plataforma que ajuda bastante, tem várias dicas de temas e tudo mais. Vamos lá. Vocês ainda podem argumentar por meio de dados estatísticos. Essa forma, inclusive, é bastante conhecida. Vamos a um exemplo. Paradoxalmente, ao Estado laico, muitos ainda confundem liberdade de expressão com crimes inafiançáveis. Segundo dados do Instituto de Pesquisa da USP, a cada mês são registrados pelo menos 10 denúncias de intolerância religiosa e destas, 15% envolvem violência física, sendo as principais vítimas fiéis afro-brasileiros. Partindo dessa verdade, o então direito assegurado pela Constituição e reafirmado pela Secretaria dos Direitos Humanos é amputado e o abismo entre os oprimidos e opressores torna-se, portanto, maior. Essa é uma redação da Marcela Souza Araújo, de 2016, sobre a questão do preconceito religioso no Brasil. Então, vejam só, neste trecho, a autora utilizou a informação de 10 denúncias, né, que são registradas pelo menos 10 denúncias, e que 15% dessas denúncias envolvem violência física. Se vocês apresentam esses dados, desde que seja de fontes confiáveis, vocês têm a tendência de ter uma argumentação bastante eficiente. Mas, gente, não é para inventar dados, tá? Isso é muito perigoso. Vocês podem até achar que o corretor não vai identificar, mas existe um risco muito grande dele identificar e isso trazer prejuízos muito grandes para a redação de vocês. Portanto, nada de inventar, não pensem que que inventar vai ajudar vocês, muito pelo contrário. Se vocês não sabem dados estatísticos, não coloquem, procurem outra forma de argumentar, tranquilo? Vocês ainda podem fazer uma alusão histórica. Olha só o exemplo da Vitória Oliveira. Além disso, o crescimento urbano desordenado gerou a concentração de cinemas em determinadas áreas da cidade, o que excluiu principalmente os locais pouco evidenciados pelo mercado imobiliário. Nessa linha de raciocínio, o geógrafo Milton Santos atribuiu ao inchaço urbano desenfreado o surgimento de processos como a gentrificação, a qual expulsa a parcela de indivíduos de baixa renda da sua moradia. Devido a isso, a distribuição de salas de cinema ocorreu de maneira desigual, privilegiando áreas nobres. Por conseguinte, as favelas, localidades sem aparatos sociais, possuem pouco ou nenhum acesso à arte cinematográfica, o que evidencia um exército de cidadãos de papel. Assim, o cinema pode ampliar o seu alcance mediante a ação de setores sociais que forneçam infraestrutura de filmes. Enfim, a parte histórica está logo no começo, que abrange a questão do crescimento urbano, né? Que é uma coisa que aconteceu no passado. Ainda acontece, mas trata-se sobretudo de uma questão que houve no passado. Existem ainda, pessoal, outras formas de vocês fazerem essa abordagem da argumentação, tá? E eu vou apresentar para vocês algumas delas. A gente vai ver agora um exemplo mais completo de introdução e desenvolvimento para vocês verem como é que casa a questão da problematização com a apresentação dos argumentos. Vamos lá? Eu peguei aqui um exemplo de uma redação nota 1000, de uma moça que chama Ana Clara Socha. Então, lerei primeiro a introdução, vou apontar os problemas e vocês vão ver como é que esses problemas são trabalhados dentro do desenvolvimento por meio de estratégias argumentativas. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que, na atual realidade brasileira, não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente.
Observem, gente, as duas problematizações nesse contexto. Quando a autora fala, isso acontece devido a... Ela está apresentando as causas, né, os problemas. Então, o problema 1 é a concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos. E o problema 2 é a concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Então, o que ela vai fazer? Em cada parágrafo do desenvolvimento, ela vai comprovar um dos problemas que ela apresentou por meio de dados. Vamos ver o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Ela vai provar a primeira ideia, tá? Que é a concentração de salas de cinemas nos grandes centros urbanos. É relevante abordar, primeiramente, que as cidades brasileiras foram construídas sob um viés elitista e segregacionista, de modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Nesse sentido, observa-se que a segregação social, evidenciada como uma característica da sociedade brasileira por Sérgio Buarque de Holanda, no livro Raízes do Brasil, se faz presente até os dias atuais, por privar a população das periferias do acesso à cultura e ao lazer que são proporcionados pelo cinema. Veja, então ela comprovou essa informação de que há concentração de salas de cinema nos grandes centros por meio, primeiro, da alusão histórica, que ela fala, né, do viés segregacionista, da formação dos centros culturais. E ela aproveita para apresentar também dados estatísticos e ainda um argumento de autoridade, que eu tinha esquecido de falar. O argumento de autoridade é aquela citação ou a menção a autores que são considerados experts na área, ou são pessoas respeitadas por seu conhecimento. Então, quando vocês citam essas pessoas e são pessoas respeitadas, vocês terão aí um argumento de autoridade, que na verdade é um dos mais utilizados dentro dos desenvolvimentos do Enem. O segundo parágrafo do desenvolvimento da Ana Clara, nesse parágrafo ela vai provar o segundo ponto, o segundo problema que ela apontou, que foi a concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Vejamos. Paralelo a isso, vale também ressaltar que a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda é um fato limitante para que haja democratização plena da cultura e, portanto, do cinema. Isso é retratado no livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, o qual ilustra o triste cotidiano de uma família em condição de miserabilidade vive e, assim, mostra como o acesso a centros culturais é uma perspectiva distante de sua realidade, não necessariamente pela distância física, mas pela ideia de pertencimento a esses espaços. Observem, portanto, que há a comprovação, sim, de que a população economicamente desfavorecida não tem acesso às salas de cinema. E, nesse caso, a autora utilizou mais uma vez o argumento de autoridade, né, com a citação aí da Carolina Maria de Jesus. Vocês deveriam ler esse livro, porque é muito bacana. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Se vocês tiverem, vocês podem me mandar para mim as dúvidas. Como eu disse anteriormente, estou disposta a responder essas dúvidas por meio de vídeos ou por meio, posso responder por mensagem, do jeito que for mais fácil para vocês, ok? Então é isso, um abraço e até mais.